Você, o Flamengo é favorito? Não, Fluminense, claro. Fluminense, você crava, você não fica Tem insabando. uns 20 motivos se você quiser aqui, se tiver tempo. Opa! Pra eu falar, Bom, o porque programa vai até às 3 da tarde. Por favor, vamos lá. O Flamengo começou a construir a vitória agora, hein? Primeiro, Vamos lá. O Flamengo começou a construir a vitória agora. Aliás, espera um pouquinho, vem cá, pô, Pedrão, vem aqui comigo. Amigos fãs do esporte, Atenção, jogadores do Flamengo. Atenção, Jorge Sampaoli. Atenção, nação rubro-negra. O nosso querido Bubu vai elencar aqui 20 motivos? 20 motivos Pode até mais, para mas é que você, não tem torcedor tempo no do programa. Flamengo, acreditar que o Fluminense vai ganhar o jogo. Ô, Bubu, isso aí vai dar... É aqui, é com ele. Cartilha do Bubu. Vamos lá. 20 É a motivos. cartilha do Bubu. Gravem. Galera, a imprensa está se rendendo ao Flamengo de novo, cara. Depois do bom jogo contra o Fluminense, os mesmos que ontem falavam que o Fluminense era o favorito. Olha hoje, como que eles estão hoje, hein? Se rendendo ao Flamengo. Nada melhor do que um dia após o outro, né? O mundo gira, cara. O mundo dá voltas. Então vamos lá ver aqui as opiniões dos comentaristas, os mesmos que estavam no programa ontem. Teve gente aí que falou que ontem o Fluminense tinha 20 motivos para golear, para amassar o Flamengo. E hoje, qual será o debate? Quais serão as explicações para o bom futebol do Mengão? Já quero convidar você que é flamenguista a se inscrever aqui no canal Marcos Fla React e também deixar aquele like e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. As imagens são da ESPN Brasil Grupo Disney, link na descrição como créditos, canal aqui do YouTube. Vamos lá, sem perder tempo. Simbora! Deixa eu só voltar aqui. Aí. Achei muito interessante a resposta que o Sampaoli dá àqueles que insistem em querer coisas muito rápidas e já questionavam o trabalho do cara que entende só um pouquinho de bola, né? Como ele surpreende, como ele sufoca, como ele diz, eu vou ter a bola e eu não vou deixar o Fluminense jogar. O Flamengo tem a bola e quando não tinha a bola não deixava o Fluminense jogar, sufocava. Acho isso muito interessante. Então, é próximo, com certeza, do que o torcedor do Flamengo queria. Fica um gostinho amargo, porque eu acho que o que o torcedor do Flamengo queria mesmo era uma vantagem. Antes do jogo, brincava aqui, conversava com aqueles ilustres rubro-negros da redação. Ah, tem muitos, hein? Tem muitos, os grandões, a República Rubro-Negra. Os cariocas, os batons, eles. E todo mundo falava, por mim não precisava nem ter jogo, assina o empate agora e vamos ver daqui a 15 dias. São Paulo ajeita até lá. Acaba o jogo, era o Fluminense assinando o empate. Pra você ver como é que a coisa muda de figura. E surpreende até o nosso Bubu, né? Que o Bubu ontem estava confiante, mas o início do 20 jogo... motivos, não foi pouca coisa. O início do jogo, de fato... Lembrei da terceira lição, hein? Na minha vez eu vou falar sobre ela. Eu acho que pouquíssima gente imaginava um início de jogo com o Fluminense tão desconfortável e um Flamengo tão dominante. E não é por incapacidade do Flamengo, mas é pelo que vinha fazendo o Flamengo até aqui, não vinha fazendo no caso, e pelo que vinha fazendo muito bem o Fluminense. Então, achei um jogo muito, muito, muito interessante. Jogo de coisas, respostas e cenários muito positivos para o Flamengo. Não dá para ficar só nessa da lamentação do o 0x0, podia ter feito a bola do Gabriel podia ter entrado, segundo tempo a cabeçada do Ayrton Lucas, acho que aí tá a bola que ele enfia, a gente teve um homem a mais ali, o torcedor do Flamengo não conseguiu aproveitar, mas do outro lado tem um time. E acho muito interessante a resposta do Fluminense quando tem um homem a menos. Discordo um pouco do Diniz quando ele fala voltamos melhores, não acho que o Fluminense voltou melhor. Acho que o Fluminense se assustou menos no segundo tempo. Acho que ele foi melhor quando teve um homem a menos. Porque aí o Flamengo já parte para uma bafa, talvez não tão organizado, e o Fluminense consegue botar a bola no chão e não perde a sua característica, não abre mão da sua essência. Com um homem a menos, tocando bola, saindo, tentando acelerar, sem a bola, aí sim o Fluminense conseguia pressionar razoavelmente. Até por isso cria algumas chances ali na metade final do segundo tempo. Agora, um jogo muito interessante. E aí, William, como diz o Bubu, eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Ah, fala aí. Eu falei que é aquela coisa de favorito, você fica querendo que a gente crave um favorito. É claro, tem o Sampaoli. Você não acabou de falar que o torcedor do Flamengo ontem, o pessoal estava falando que fecharia o 0x0, fecharia o empate? É mentalidade do torcedor. Olhando friamente, ontem, não dá para considerar o Flamengo, do tamanho que é, com o elenco que tem, você tirar ele para azarão em tudo que é confronto, especialmente no mata-mata contra o rival do seu estado. Mas não era azarão. Quando você falou 6x4, você não colocou o Flamengo como azarão. Quando fala assim no empate, ele é quase um azarão. Todo mundo não pode em nenhum momento colocar o Flamengo como azarão. Todo mundo teme muito o Fluminense com justiça. Todo mundo respeita muito o Fluminense com justiça. E quando seu time não está jogando, você teme dobrado. Só que agora o negócio mudou, porque no jogo de volta em 1º de junho... Sabe onde eu acho que mudou principalmente, William? Mentalidade, exatamente. A gente falava muito do lado mental de um Flamengo que não conseguia vencer, de um Flamengo que não conseguia retomar os... O mental muda. O Flamengo entra peitudo no jogo da volta. Não é que vai ganhar, mas ele entra peitudo.
Mas, calma, Zé. Tomei um susto. É você agora, que tá com a mente poluída, já falei. Não, é que Para assim foi tão. Flamengo espontâneo, entra, assim. Flamengo entra. Grandão, bem grandão. Malvadão, né? Malvadão. Ó, mas vou falar uma coisa que o Pedro tocou nesse ponto aí. Eu passo minha bola pro... Não, eu quero saber esse terceiro ponto do Bubu. Terceiro ponto do Bubu. Curioso? Posso pra ele? Sim, por favor. Mas o Zé nem deu o nosso boa Não. Boa tarde. Eu vou boa tarde, passa a bola pra tarde você. a todos. Não, eu te dou espaço pra você falar com o terceiro ponto e te pergunto sobre o Fluminense também. Porque se tem um lado do Flamengo na história, o Fluminense, por outro lado, me surpreendeu a capacidade de resistência e de se adaptar a uma situação totalmente desfavorável. Tem a ver com um time sólido. Exatamente. E aí eu coloco o Ganso como o símbolo do que foi o Fluminense ontem. Bom, a lição mais importante que eu nunca deveria ter esquecido foi meu pai me ensinou com 4 anos, quando ele me levou pela primeira vez para jogar bola no time de várzea do bairro, o glorioso Real Parque, o Galo da Várzea, entendeu? E aí eu botei a camisa, botei lá a chuteira, né? Na época era quichute, né? Amarrava o quichute no tornozelo, né? Ou então embaixo, né? Hoje o pessoal não sabe como é que é. Ó, amarrava embaixo dele, na sola. Pra falar o que você aprendeu, você vai contar Então aí meu pai falou assim, vai lá, garoto, e não esqueça nunca o que eu vou te ensinar agora. Ele falou, o jogo é jogado e o lambari é pescado. Calma aí, que isso aí já passou aqui antes. Calma, meu pai falou... Agora... Tem essa historinha, mas ontem... Olha o que ele falou ontem aqui, galera. Você, o Flamengo é favorito? Não, Fluminense, claro. Fluminense, você crava, você não fica em Tem sabor. uns 20 motivos se você quiser aqui, se tiver tempo, pra eu falar. O programa vai até as 3 da tarde. Vamos lá. O Flamengo começou a construir a vitória agora, hein? Primeiro, vamos lá. O Flamengo começou a construir a vitória agora. Aliás, espera um pouquinho, vem cá, Pedrão, vem aqui comigo. Amigos fãs do esporte, Atenção, jogadores do Flamengo. Atenção, Jorge Sampaoli. Atenção, nação rubro-negra. O nosso querido Bubu vai elencar aqui 20 motivos? 20 motivos pode até mais, para mas você, torcedor do Flamengo, acreditar que o Fluminense vai ganhar o jogo. Ô, Bubu, isso aí vai dar... É aqui, é com ele. Cartilha do Bubu. Vamos lá. 20 É a motivos. cartilha do Bubu. Gravem. Motivo número 1. Fluminense ganhou a final do estadual, é o campeão carioca. 2. Fluminense tem um técnico com mais tempo de trabalho do que o Flamengo. 3. Esse argumento é melhor que o primeiro. O Flamengo tem desfalques. 4. Pedro, inclusive. Fluminense também. 4. Na final do Carioca, todos os gols foram marcados por jogadores feitos em Xerém. Mas isso aí já me mija. Não, mas tem o Ayrton Lucas. O argumento dos treinadores... O argumento dos treinadores estava melhor. Manda do Fluminense, deve ter mais torcedor. Mas tem mais torcedores do Fluminense. Não. Semana que vem. Viram? E agora vem com essa historinha aí. Passou aqui antes essa aí, William. Entendeu? E aí, Cara, por exemplo, pai, para né, com isso, entendeu? Não sei o quê, entendeu? Menosprezei meu pai. O que é lambaria pescado, o jogo é jogado? E ontem, mais uma vez, ficou provado que é isso mesmo. Mas não teve lambari pescado. Então a gente apaga todo mundo. Você fala isso porque você gosta de um time 0-0 de peixe e tal. Gosto, não, torço, né? muito. Então. Sou torcedor mesmo. Então aí você peixe, fica chateado peixão. quando alguém fala essa tipo de coisa. Não, peixe, lambari, orca, baleia, o que for, não tem problema nenhum, não. A baleinha e baleião são sensacionais, dos melhores mascotes do país. Mas já passamos por vários times, eu perguntei do Fluminense. Então, o Fluminense é o seguinte, precisa ter uma alternativa quando a coisa não dá certo. E a gente viu essa alternativa incrivelmente no segundo tempo, quando tinha um jogador a menos. Tem técnico até, né? Teve gente que fala assim, não, time com... É outro jargão do futebol, né? Time com um a menos se supera. Time com um a menos cresce, né? Alguém pode pegar os últimos jogos do Flamengo? O Flamengo teve um a mais contra o Botafogo, contra o Racing, contra o Bahia. E não conseguiu. E o sofrimento para ganhar, para fazer gol. O Flamengo não tá conseguindo, com esse timaço, com esse elenco todo, levar muita vantagem contra um adversário que tem menos. Mas o que acontece? Eu vou defender aqui um cara que eu gosto muito. Um mascarado, que é o José Mourinho. De novo. 2010, semifinal da Champions. A Inter do Zé Elias, o Zé Elias não estava jogando esse dia. Estava jogando o Thiago Motta, que foi injustamente expulso. A Inter tinha vencido o famoso badalado Barcelona do Messi, Xavi, Iniesta, do Guardiola por 3-1 em casa. Foi jogar fora, Thiago Motta foi expulso injustamente com 30 minutos de jogo. O que o Mourinho vai fazer? Mourinho pegou, botou até o Eto'o para marcar o lateral, estacionou um ônibus ali e segurou esse time que todo mundo acha que é um time espetacular, histórico, e é mesmo. Ele segurou e aí começaram a taxar ele. O Mourinho é assim, ó, retranqueiro, ele botou um ônibus, ele estaciona ônibus, ele é o antifutebol. Às vezes, a necessidade te obriga a fazer isso. O que aconteceu ontem. Aconteceu ontem com o Fluminense. Tinha lance que você via,
todos os jogadores do Fluminense dentro da própria área. Com um a menos. O Flamengo jogando bem, foi pra área. Então, o Diniz ontem, o dinizismo ontem, mourinhou e meteu um ônibus ali no Maracanã, ali, no gol dele. E tudo bem, tem o Fábio, que tá lá pra fazer o papel dele, pra salvar. Tem o Nino, que eu exalto, que é um baita de um zagueiro. O André ontem, que pra mim não foi tão bem. Sim. O André, a disputa no meio-campo, o Flamengo levou a melhor desde o começo. Mas no segundo tempo, o Fluminense foi resiliente, como você destacou. Bubu, entendeu? Mas por isso que eu falei e muita gente não entendeu. O Fluminense ontem ganhou o jogo de 0-0. O verbo mourinhar, que puxa o seu mourinhou. Ele é só estacionar, porque se for só estacionar, discordo. O Fluminense não só estaciona, não. O Fluminense jogou com um homem a menos. O Fluminense se defendeu, bloqueou e saiu pro jogo. O Fluminense com um homem a menos estava pressionando no final do segundo tempo. Até que chegou a tomar um contra-ataque porque se expôs em algum momento. Ele teve mais escanteios. Eu não acho que foi aquela velha lenda de botar a linha de 5, a linha de 4, porque você só tem 9 em campo, bico pra frente e vamos rezar pro tempo acabar. E quase saiu um golzinho ali que o Santos já engoliu. Eu vou lembrar, o Diniz, quando estreou no Fluminense, ele estreou contra o Palmeiras no Allianz Parque, ele travou o Palmeiras do Abel. Quando ele era técnico de São Paulo, ele estreou no Maracanã contra o Flamengo do Jorge Jesus, ele travou, estacionou o ônibus dele tricolor ali naquela oportunidade e travou 0-0. Foi o único time que não perdeu do Flamengo de Jorge Jesus em 2019. Diniz também é São Paulino? Como é que é? Diniz também é São Paulino. Não, ele é tricolor, todo mundo sabe. Tá lá. Das Laranjeiras. Tricolor. Não, porque se falou do Abel ontem, eu fiquei na dúvida. Então, foi uma coisa especial. O Ganso, aos 44 do segundo tempo, né? 45 do segundo tempo, teve um escanteio pro Fluminense. O Ganso lá na ponta direita vem correndo que nem louco. 45 do segundo tempo, o Ganso correndo para voltar até o campo de defesa para ajudar na marcação. Então é um time que tem muito coração, muito doação e tal, e por isso que ele tá vivo. Porque se fosse um outro time ontem, tinha sido goleado. Cara, é uma vergonha, é uma hipocrisia os comentários, né, cara? Pode perceber que eles não elogiam tanto, o Bubu principalmente, não elogiam tanto o Flamengo. Elogia só o Fluminense, cara, que levou um sacode. Pelo Flamengo, então por isso que eu digo aqui, pessoal, acho que vai entender, né? O Fluminense ganhou ontem o jogo de 0-0. Por que o Flamengo não conseguiu superar o Fluminense no segundo tempo com a mais? Faltou Pedro? Boa tarde, William. Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Bubu. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Não, faltou treinamento e defesa contra-ataque. Porque isso não é previsto. Jamais você vai pensar de jogar defesa contra-ataque contra o Fluminense. Né? O que nós vimos ontem foi nitidamente essa dificuldade do Flamengo, de fazer essa bola rodar. O campo ontem estava ruim. Você via a dificuldade de fazer a bola rolar com velocidade, o Flamengo não treinou isso, né? Então, o que o Fluminense fez no segundo tempo? Colocou 6 jogadores atrás, numa linha de 6, o Arias e o Ganso pelas laterais e os 3 jogadores de meio campo aqui, né? Então, ficou praticamente 9 jogadores na frente da área, se defendendo, esperando para sair no contra-ataque. Eu falei ontem aqui, lembra que você perguntou sobre quem era o favorito? Isso. Eu falei assim, olha, é difícil, o Fluminense está um pouco à frente, mas ninguém sabe o que o São Paulo pode fazer. Dentro das estratégias e da tática que ele pode colocar no seu time. Pode ser que ele entregue a bola para o Fluminense e fique lá atrás, mas por ser Flamengo tem um certo peso, ou senão ele pressiona a equipe do Fluminense o tempo todo, né, para dificultar, embora seja isso que a equipe do Fluminense mais gosta, que realmente que as equipes adversárias o pressionem para justamente sair tocando. Mas ontem eu só vi o Flamengo jogar. E o Fluminense se defender e sair nos espaços no segundo tempo, mas quando o Flamengo já estava sem perna, porque o Flamengo jogou 90 minutos. A partir do momento que ele começou a fazer as substituições... Todo mundo inteiro deu Flamengo, né, Zé? Só deu Flamengo. Quando ele começou a fazer as substituições, aí o Fluminense começou a encontrar um pouquinho mais de espaço, porque ele projetou o time todo para frente. Ele tirou o volante, colocou um meia, né? Colocou o Vidal, adiantou, trouxe o Gerson para trás, pôs o Cebolinha. Então ele mudou um pouco na forma tática de jogar do Flamengo. Bom lembrar que o Fluminense ontem sofreu porque perdeu o Marcelo antes do segundo tempo, já não tinha o Alexander, não tinha o Keno, e você olhava o banco do Fluminense, não tinha Martinelli, por exemplo, também poderia ser uma opção. O Fluminense, você olhava para o banco e estava meio limitado o estoque ali. Aí o Fluminense conseguiu sair jogando em algumas ocasiões, mas muito por conta do Flamengo ter se projetado e por conta das mudanças. Se o Flamengo repetir essa atuação, ou mantiver esse tipo de jogo, né, e os jogadores entenderem que todos os jogos que eles podem jogar dessa forma e não só contra o Fluminense, esse Flamengo entra na briga.
esse Flamengo entra na briga. O Flamengo brigador, um Flamengo de intensidade. Mas fizeram falta. O Tele Santana ganhou vários campeonatos do São Paulo fazendo falta. O time do Tele Santana é o time que mais fazia falta tática. Faz parte do jogo. Se o árbitro não coibiu, se o árbitro não deu o cartão amarelo, o problema é do árbitro. Como foram as faltas? Como foram as faltas? A gente tem que ver isso. Foi falta de, assim, chegou um pouquinho atrasado, matou o jogo? Sim. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo isso. O próprio o Mourinho, o Guardiola também. No Barcelona era o seguinte, pressiona, não pegou a bola, faz a falta. O Busquets fazia isso com maestria. É importante falar que não é proibido fazer falta. Não é proibido, não, porque a impressão que faz dá, parte do jogo. A impressão que dá, mas o Flamengo fez... Sim, o Flamengo fez falta, desculpa, mas os grandes times, tem grandes times que faziam faltas também. Quantas vezes o torcedor em casa olha o lance e fala assim, tinha que parar o lance aí? Sim. Não, mas é natural, faz parte do jogo. Da pausa? Sim, faz parte do jogo. Aí isso, quando é contra o seu... Faz parte do jogo isso. Pra mim não tem Então vocês problema. não concordam? Porque é o seguinte, a gente tem até o trecho aí. Eu não concordo com a não expulsão do Gabigol. Tá, vamos entrar nisso, mas assim... Eu não concordo com o não cartão do Felipe Melo no primeiro tempo, quando ele dá no Gabigol. Sim. A gente vai entrar em tudo isso. A gente vai entrar em tudo isso, mas já que você tocou no assunto, o Diniz falou sobre isso e o Léo Pereira falou sobre essa história das faltinhas. É a frase do Léo Pereira que aumenta o debate. Vamos lá? Temos aí, né, Silvani? Tá no ponto aí? Faz parte do jogo. Se eu sou o São Paulo, eu chamo a atenção dele. Joga aí, vamos lá. Vamos abrir a boca da nossa tática. Vamos lá. Pra mim, que sou zagueiro, posso falar um pouco. Eu vou pra tirar a bola, se eu não tirar a bola, eu tenho que fazer a falta. O cara não pode passar por mim. É isso que eu tenho na cabeça. E hoje a gente foi bem definido, que a gente tinha que roubar a bola. Se a gente não roubasse, a gente tentava fazer a falta ali, mas quando a gente vai jogar contra as outras equipes é assim também. A gente passa, o Arrascaeta passa, o Cebolinha passa os adversários, eles fazem a falta. Então hoje a gente falou, já que os adversários usam isso contra a gente, tem que usar também. Então, mas a arbitragem foi permissiva? Foram 22 faltas sem nenhum cartãozinho. Eu acho que isso aí pode ser um debate, William, porque logo no primeiro tempo, se eu não me engano, já no primeiro tempo o Flamengo faz 13 ou 14 faltas. Sim. A gente pode debater se em alguma daquelas faltas era para ter ocorrido um cartão amarelo ou não. E eu não me lembro de nenhum lance. Esse era para cartão amarelo. O único que eu me lembro bem é do Felipe Melo quando ele levanta o Gabriel ali na frente da área. Depois, chega atrasado. Ou se a gente pode debater, o jogador X já deu 3 seguidas. E isso acontece. O juiz está até ali para isso. Você deu 1, você deu 2, você deu 3. Não é pela carga faltosa. Pela repetição. É pela repetição. Então, isso aí, tudo bem. Agora, o jogador está ali. O que o Léo Pereira fala, eu acho que choca muito mais, porque a gente tem cada vez menos jogadores falando a verdade. Não, mas isso abrindo e mandando a real. E acontece, chegou ali, para. É melhor parar ali, travar o jogo, recompõe, e isso é do jogo. A falta não é proibida. O que é proibida é a agressão. O que é proibido é o lance mais forte quando o cara, não por acaso, ele é expulso. A falta, a disputa, ela não é proibida. E eu acho que se tem uma grita muito grande, porque se você vira para mim e fala, o Flamengo abriu mão de jogar e ele passou 90 minutos fazendo falta para o Fluminense não chegar ao gol. Não foi esse o caso. É o que eu digo. O Sampaoli pega a bola, o time do Flamengo pega a bola, o Flamengo joga e não deixa jogar. Quando a gente perde a bola, se não roubar na primeira, tenta dar uma trava, fazer uma falta. Mas isso quando você tem uma arbitragem permissiva, não estimula esse tipo de coisa? Não, William, tipo, ele não dá cartão, mas eu acho que... Vamos fazendo. Eu não resumo a isso o jogo, eu não resumo a estratégia. Tanto é que o que eu vejo é muito bom e chama muita atenção, porque impacta muito, atrai audiência, viraliza, ficar falando sobre isso. Eu vejo e me incomoda um pouco que isso passa a ser muito mais assunto do que a ideia muito interessante do São Paulo no início do jogo e como o Diniz não conseguiu sair e como o Diniz conseguiu sair depois com um homem a menos. O Flamengo cansado ou não, mas um trabalho dele. Aí a gente para falar das faltas e a gente para falar da expulsão ou não do Felipe Melo, da expulsão ou não do Gabigol, da expulsão ou não da simulação do Samuel Xavier. Isso foi parte do jogo. Para mim, muito menos importante do que as estratégias em si. Mas a falta existe. Se você vir o Flamengo fez 64, o Thiago Maia fez 5. Não, mas tem uma... Aí a gente pode debater. Será que o Thiago Maia, o árbitro deveria ter olhado e falado, Thiago, é a quinta, não dá mais. Aí é outro ponto. Esse basquete estava excluído, né? Agora, o Fluminense não foi roubado, prejudicado, foi algo deliberado da arbitragem. Isso não foi. Tem flamenguista que viu um pênalti do Ganso no primeiro tempo, o lance de bola parada era escanteio pro Flamengo. Tem uma outra coisa, assim, que eu não... Assim, o que eu acho, né? Analisa primeiro o jogo. Tem muitas faltas que não foram dadas ao Flamengo também. Como tem faltas que não foram dadas ao Fluminense. Tem muitos... Porque, às vezes, o que é falta para mim não pode ser falta para você. Só no Gerson você tem umas 2 ou 3 oportunidades que o Gerson carrega a bola e os jogadores do Fluminense seguram. E ele para e o Daronco manda seguir. Bem lembrado. Como tem do lado do Fluminense também. A falta faz parte agora.
Isso aqui, como o Pedro falou, não pode ser o centro das atenções. O centro das atenções, e a pergunta era, Diniz, o que aconteceu para você não ter saído da marcação? O São Paulo te surpreendeu? Porque você não conseguiu jogar, o time não conseguiu sair, não conseguiu fazer o jogo como flui naturalmente o jogo do Fluminense? Seria essa a pergunta. Seria esse o tema que eu acho interessante. Existe a forma, eu não vi, né? Eu vi pouco depois, mas existe a forma de você entender. Eu acho isso, acho que o Fluminense ontem teve muitas dificuldades. No segundo tempo, eu volto a falar, jogou porque o Flamengo mexeu, o Flamengo mudou, e aí o São Paulo partiu para cima e o Fluminense encontrou algumas jogadas pelos lados do campo nas saídas de bola ali. Mas todas as vezes, quase todas as vezes que o Fluminense conseguia sair jogando, o Flamengo roubava ali no meio campo. Então tem isso, você tem que perguntar isso, tem que ver o que aconteceu. O Fernando Diniz treina para jogar com um a menos. Então é sinal que alguma coisa já está ligado. Pô, eu vou sair com um homem a menos, já tem essa repetição. Quantas vezes o Fluminense está jogando com um homem a menos? Alguma coisa que precisa ligar o alerta. Eu não posso treinar com um homem a menos já esperando que todo jogo meu time vai jogar com um homem a menos. Tem algumas coisas. Quando joga bem, nós elogiamos. Diniz, acho que você sabe, o Diniz volta e meia treina com um homem a menos. Sim, mas quase todos os treinadores. Vamos fazer assim. Sim, mas quase todos os treinadores fazem isso. Isso é o treino de ser. Mas é bom ter um plano B, né? Lógico, William, mas assim, parece que é só o Fernando Diniz que faz isso na parte defensiva. Não, todos fazem. Você tem o treino de defesa contra-ataque. Isso é que o Léo Pereira falou. Sim, você tem treinamentos de 6 contra 4, 5 contra 4, 7 contra 3, 7 contra 4. Todo mundo faz isso. Treinamentos táticos específicos para justamente você treina a defesa e depois você treina o ataque. Tem uma série de coisas que são feitas, mas talvez ninguém fale. Talvez se todos os treinadores chegassem a público e falassem o que eles fazem durante a semana, talvez o elemento surpresa não seria mais surpresa. Uhum. Entendeu? Então, assim, tem várias coisas, mas o Fluminense teve dificuldades. Isso é o que a gente tem que entender. Como teve dificuldades com o Flamengo. Esse Flamengo que jogou ontem, não era, lembra que nós falamos aqui? Não é o Flamengo do Campeonato Carioca. Uhum. O do Campeonato Carioca era outro treinador, uma outra forma de jogar. Só a mudança do treinador já é isso. A forma de... Você viu como os caras estavam jogando ontem? Você acha que os caras não levaram a derrota do Carioca pro jogo? A gente falou disso aqui ontem, lógico. Que levaram. Os caras entraram com tudo. Levaram a derrota e o treinador... Analisa Goiás, Bahia e Fluminense. Não é só treino e orientação, é comportamento, é mobilização. Então, mas o que eu espero é o seguinte, vamos lá, o que eu espero aqui é o seguinte, ok, tinha o Fluminense engasgado na garganta. Sim. E tinha que entrar com a faca nos dentes mesmo para dar uma resposta. Só que a resposta não é só pelo que apanhou do Fluminense no Carioca. É uma resposta geral. É pelo jogo contra o Bahia, é pelo jogo contra o Goiás, é por tudo que aconteceu sempre. Por isso que eu disse que esse Flamengo, não adianta, se ele mantiver essa qualidade de jogo, entender que todos os jogos... É isso aí. Porque isso é o que a gente espera do Flamengo. Isso que leva motivação. Então, imaginem, o Flamengo imagina jogar todos os jogos com a camisa do Fluminense, os adversários. Exatamente. Vai ter que fazer uma hipnose lá, os caras entrarem achando que é o Fluminense. Mas não vai ter hipnose, William. Sabe o que acontece? Você lembra que ontem nós falamos isso aqui? É um jogo que muda rumo, que muda o caminho. Por quê? Porque ele mostrou para o Flamengo. Espero que sim. E aí o São Paulo vai explorar isso. Espero que sim. O São Paulo vai explorar. Olha, nós podemos jogar dessa forma. O Gerson ontem, no intervalo, ele deu uma entrevista, ele falou assim, olha, eu estou acostumado já com o São Paulo, já trabalhei com ele, né? Já sei como é que é, o pessoal tá aos poucos pegando, tá entendendo e tal, etc. E claro, o caminho vai melhorar e tal. O que eu espero é assim, guardadas as devidas proporções, porque não vai dar para jogar todo o jogo assim, até porque são muitos jogos. Já vai ter o Corinthians no final de semana, mas já tem uma Libertadores no meio da semana que vem, e da outra semana já tem um jogo de volta com o Fluminense, que não está resolvido, está longe de estar resolvido, Não, tá aberto. Então, assim, 0-0, tá aberto. Então, assim, é claro que em algum momento ele vai ter que dosar, mas o que a gente espera ver em campo, minimamente, é o que a gente, assim, um pouco do que a gente viu ontem, claro, vai trocar jogador e tal por essa questão física, mas, assim, o que a gente viu ontem é o resumo do que a gente quer ver do Flamengo na temporada. É o resumo que eu quero ver contra o Corinthians, domingo às 16h no Maracanã. É o resumo que eu quero ver contra o Iublense no Maracanã, pela Libertadores e assim sucessivamente, galera. No outro fim de semana, no jogo da volta contra o próprio Fluminense, o Flamengo tem que mostrar a mesma determinação, a mesma garra. Ontem aqui, cara, eu falava isso, o Flamengo tem que entrar em campo, os jogadores que forem a campo tem que entrar com a faca nos dentes, suar sangue, ir pra cima, deixar a vida em campo. Cara, eu gostei demais do jogo, principalmente da determinação
dos jogadores no primeiro tempo. E no segundo tempo a gente viu que o Flamengo deixou a intensidade cair um pouquinho, mas foi um bom jogo, cara. Isso me deixou muito feliz, cara, porque eu quero ver o Flamengo jogando assim mais vezes. Tem que ser assim no fim de semana contra o Corinthians. E os comentaristas da imprensa em geral, hein, galera? Não só do F90, do Jogo Aberto. Fiz o vídeo aqui do Jogo Aberto. Que cara de pau são os comentaristas do programa Jogo Aberto, né? Todos falando que o Fluminense golearia o Flamengo e deu no que deu. E aqui o Bubu, o Vitor Bueno, se ferrou, porque ele falou que ele dava 20 motivos para o Fluminense vencer o Flamengo. E nesses 20 motivos, ele tentou explicar o porquê que o Fluminense era o favorito para vencer o jogo. E deu no que deu. Muito bem, cara. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras. Fui!